Olá, boa tarde, irmãos do Sinai. Hoje nós estamos aqui em fevereiro, dia 9, e como eu tinha comentado no vídeo anterior, falamos de Jesus no Alcorão. Vamos falar de Maria no Alcorão hoje. Maria está descrita na Surata 19, com o nome da Surata é Mariam. E ela começa contando sobre Zacarias, que era servo do Senhor, e pediu a Deus, né? Meus ossos estão debilitados, falando ele como futuro pai de João Batista e da mãe de João Batista, né? Minha mulher é estéril, eu não tenho um sucessor. O que será dela quando ele morrer, né? Então, uma preocupação dele, o que seria da esposa se ele não tem um sucessor? E ele preocupado, quem continuaria com a linhagem de Jacó? Ou seja, ele é um levita, né? Porque ele dava serviço no templo. Aí Deus diz a ele, né? Alegre-se, ela terá uma criança. Esse Deus aqui é colocado como uma voz, não como, ele não aparece, ou um anjo, nada, não, é uma voz. Alegre-se, ela terá uma criança, e o nome será Iaria, que é João. Nunca antes denominei alguém com este nome. É a mensagem de Deus. E Zacarias questiona: como? Eu, velho, mulher estéril? E ele ouve a voz e a voz diz para ele: assim será. Te criei antes de nada seres. E Zacarias ficou mudo por 3 noites. João Batista, né, e Airiá, ele observa o livro fervorosamente. Quando ele se refere, observa o livro fervorosamente, como o Alcorão foi escrito 700 anos depois de Cristo, e aqui então João Batista, ele tem que observar qual livro? A Torá. Então veja como as referências de Alcorão e de Torá são cruzadas, né? Apesar do Alcorão, ou melhor dizendo, apesar que os muçulmanos não dão muita atenção à Torá. Então, João e Airá observa o livro fervorosamente. E ele é agraciado com sabedoria desde a infância. Ele é piedoso com os pais, nunca foi arrogante, e a paz estava com ele, do nascimento à morte. Maria. A Maria separa-se da família num determinado momento e vai para o leste. O leste é em direção ao deserto. E ela se coloca num lugar no mundo, em algum lugar, não é descrito, e aonde ela põe uma cortina para se ocultar da família. Então ela passa os anos ocultas da família. E Deus mandou, aí é um anjo que fala com ela, e Deus mandou o nosso espírito personificado num homem perfeito. O anjo lhe diz: sou tão somente o mensageiro
de teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Aí vem o questionamento de Maria, né? Maria, como? Nenhum homem me tocou, sou casta. Um anjo diz para ela, né? Assim será, pois teu Senhor o disse. E será uma prova aos homens da nossa misericórdia. Uma ordem inexorável. E Maria, quando concebeu, ela se retira para um lugar mais afastado ainda, e as dores do parto a constrange, e ela se refugia embaixo de uma tamareira. E ela se lamenta. Oxalá tivesse morrido antes, ficando esquecida. Aí a voz, que já tinha falado com Zacarias, fala com ela. O Senhor fez correr um riacho a teus pés. Não te atormente. Sacode o tronco da tamareira e cairá tâmara sobre ti, frescas e maduras. Come, bebe e consola-te. Se vir um humano, mostra que estás com voto de silêncio hoje. Maria, passado um tempo, regressa ao seu povo, levando seu filho. E eles disseram, fizeste algo extraordinário, que é isso? E ela diz, interroguem o menino. E aí, aí perguntaram, mas como interrogar uma criança de berço? Não tem como. E Jesus, que no árabe é Isa, lhes disse, sou servo do Senhor, me concedeu o livro e sou seu profeta. Sou abençoado e piedoso com minha mãe. A paz estará comigo desde o nascimento até minha morte, bem como quando ressuscitar. Causou alvoroço, né? Na comunidade, uma criança no berço defendendo a sua mãe, a Imaculada. Maria, ela quando se retirou para o leste, ela é educada na teologia por Zacarias. E ele diz, é inadmissível que Deus tenha tido um filho. Porém, as seitas discordam a seu respeito. Ai daqueles que não creem no Filho de Deus, no comparecimento ao grande dia, ou seja, no juízo final. E Zacarias afirma, nós herdaremos a terra. Mariam, que é o nome árabe para virgem, ela é levita, portanto ela é israelita. Ela foi educada por Zacarias e morava próximo a Zacarias. E poucas mulheres são mencionadas no Alcorão. E Maria é a que mais é mencionada, mais citada no Alcorão do que nos evangelhos. O mais citado aqui se refere ao nome, Maria, que normalmente nos evangelhos é a mãe de Jesus, a mãe, enfim, não vem como Maria, a mãe de Jesus.
Então, e é a única mulher no Alcorão grafada com o nome. Todas as outras são só citadas como mulheres. A mãe de Maria, Hana, era esposa de Imrã. E ela orou e engravidou. E colocou Maria sob a proteção de Deus. Ou seja, ela é educada pelos levitas. Sob os cuidados de Zacarias, um levita, ela sempre que ele ia até o oratório, ou seja, aonde ela estava provida de alimentos. E ele se admirava da onde sai, ou da onde vem isso. E Maria lhe disse, de Deus, ele agracia quem lhe apraz. E ela sempre recebia frutos da temporada inversa. No verão ela comia laranjas e no inverno ela comia uva. Para ter uma ideia. Os anjos disseram, Deus te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres. Curva-te em oração. Na Surata 21, nós estamos falando da Surata 19 de Mariam, vem uns trechinhos, né? Para recordar daquela que se manteve casta e protegida pelo nosso espírito, que fez dela e de seu filho sinais para o mundo. Se referindo a Maria. Na Surata 66, Deus dá como exemplo Maria, filha de Imrã, que conserva o seu pudor e que o nosso espírito protege, pois acredita no Senhor e nos seus livros. Volto a salientar, fala aqui da Torá, porque o Alcorão é escrito 700 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. E pode ser contada entre os consagrados. E Maomé disse, todos os que nascem, Satanás toca ao nascer. E a criança nasce chorando, por causa de seu toque. Maria e seu filho, Ahmed é filho, Isa, né? Não foram tocados por Satanás. Isso é o que inclui o Alcorão sobre Maria, né? Existem outros pedaços, outros versículos em outras suratas, dispersos, são 123 ou 132 suratas, né? Com muitos versículos. Isso é uma visão, então, de Jesus e Maria no Alcorão. Jesus, no Alcorão, tem uma passagem em que diz que ele faz um passarinho e ele dá vida, um passarinho de barro. Ele estava brincando num riacho e ele dá a vida ao passarinho. E os muçulmanos, pela sua crença, não, ele simplesmente foi o instrumento de passar a vida ao pássaro. Quem deu vida ao pássaro foi Deus, e não Jesus, porque Jesus não é filho de Deus, ele é só um profeta, e ele não é Deus. Existe o Evangelho de Marcos sobre a infância de Jesus. E ele relata esse fato que Jesus tinha feito num córrego
algumas poças de água. E ele santificou essas águas. E ele fez os passarinhos, e fez 12 passarinhos. E ele deu vida aos 12. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Tiago, sobre a vida da infância de Jesus, ele relata algumas coisas assim que é um Jesus totalmente diferente desse que nós estamos acostumados a idealizar. Porque era um Jesus que, quando estava na beira do rio, desse córrego, chegou um guri com uma vara, destroçou as pocinhas d'água que ele fez. E ele inquiriu o menino, disse: por que faz isso? A água não te fez nada? Deixa a água em paz. E o menino ficou mudo. Conta também que foi nomeado a Jesus um professor para lhe ensinar as coisas do livro. E o professor começou a mostrar para ele o alfabeto grego. E Jesus começou a discorrer sobre as letras do alfabeto grego, do significado oculto de cada letra. O professor se indignou de tal maneira e saiu brabo, bateu em Jesus e Jesus matou ele. O segundo professor, que veio sabendo do que tinha acontecido com o primeiro, volta também ao assunto das letras gregas e Jesus novamente coloca para ele os significados ocultos das letras e ele fica indignado, sai batendo as portas, brabo, chutando as coisas pelo chão, e Jesus faz com que ele fique cego. Aí um terceiro professor chega, vê que Jesus tem um conhecimento maior do que o dele, e humildemente ele se dobra para Jesus: mas da onde vem tal conhecimento? Aí as pessoas do povoado vão reclamar com José, José fala com Jesus, e aí Jesus abençoa novamente os dois professores, revive um e cura a cegueira do segundo. Então, à primeira vista, é um Jesus colérico, né? Vocês fazem as coisas para mim, mas lembrem-se, na época de Jesus, a figura de Deus era intocada. Você não podia olhar para Deus. Tanto que quando Moisés se dá conta na sarça ardente a presença de Deus, ele se joga ao chão e cobre os olhos, cobre o rosto. E outras passagens em que Deus se apresenta a Moisés e ele esconde o rosto para não ver Deus. Quem vê Deus morre. Então, se entende esse posicionamento de Jesus. É uma época em que não poderiam ver e tocar em Deus. A exemplo de quando a arca estava sendo movida em direção ao tabernáculo, depois que eles saíram de Siló, antes da construção do primeiro templo, ela cai, a carreta que carrega a arca cai num buraco com a roda. E a arca chacoalhou. E um homem que estava do lado leva as mãos e segura a arca para ela não cair. A partir daquele momento ele estava morto.
não pode tocar na arca, não pode tocar no Senhor, não pode ver o Senhor. Então, dentro dessa ótica, dá para entender melhor o que Tiago conta nesse evangelho sobre a infância de Jesus. Vamos ficar por aqui, um vídeo de 20 minutos. Obrigado. Uma boa semana a todos.